Na manhã de uma quarta-feira comum, o silêncio de um hospital na Califórnia foi quebrado pela chegada de um bebê em estado crítico. O pequeno Walter, de apenas 2 meses, apresentava vômitos constantes e convulsões que assustaram a equipe médica. Após uma série de exames detalhados, os resultados revelaram uma realidade muito mais sombria do que um simples mal-estar. O diagnóstico foi devastador: traumatismo craniano severo e hemorragia atrás dos olhos. Especialistas afirmam que tais lesões só ocorrem em acidentes de carro graves ou quando uma criança é sacudida com violência extrema. Como não havia registro de qualquer acidente, os médicos imediatamente acionaram o Departamento de Polícia de Arcadia. O tenente Colin Sidelo assumiu o comando, enviando investigadores para conversar com os adultos que trouxeram o bebê. O endereço fornecido pelos responsáveis era uma mansão luxuosa na Avenida Camino Real. Ao chegarem na imponente propriedade avaliada em 4 milhões de dólares, os detetives sentiram que algo não estava certo. A detetive Evelyn Calderman bateu à porta e foi recebida por uma mulher que parecia hesitar diante das autoridades. Quando questionada sobre quantos filhos viviam naquela casa, a resposta da mulher gelou o sangue dos policiais. Ela abriu uma planilha no celular, conferiu os dados e declarou calmamente que tinha 21 filhos. O que a polícia encontrou ao cruzar aquele limiar mudaria para sempre a compreensão sobre a exploração humana. Para entender essa mansão de sombras, precisamos primeiro conhecer as mentes por trás dela. Guo Junxuan, de 65 anos, é um magnata do setor imobiliário com um passado influente na China. Ele acumulou um patrimônio de centenas de milhões de dólares comprando imóveis comerciais em toda a Califórnia. Antes de migrar, Xuan ocupou cargos de liderança no Congresso Popular da região autônoma de Xinjiang. Essa é a mesma região onde o governo chinês é acusado de vigilância em massa e repressão severa. Nos Estados Unidos, ele se apresentava como uma figura de prestígio na comunidade sino-americana de Los Angeles. Ao seu lado estava Sylvia Zhang, uma corretora de imóveis de 38 anos que dividia seus negócios. Embora não fossem casados oficialmente, ambos figuravam como pai e mãe em todas as certidões de nascimento das crianças. Ex-funcionários descrevem o casal como pessoas desonestas envolvidas em ações coletivas por falta de pagamento e abusos trabalhistas. Para entender como chegaram a 21 crianças, é preciso olhar para as brechas na lei de barriga de aluguel da Califórnia. O estado é conhecido por ter as leis mais permissivas do país, permitindo que qualquer um abra uma agência sem fiscalização. Xuan e Zhang aproveitaram esse vácuo para criar sua própria empresa, a Mark Surrogacy Investment. O endereço da agência era o mesmo da mansão em Arcadia, eliminando qualquer separação entre a empresa e os pais contratantes. Através do Facebook, eles recrutavam mulheres vulneráveis sob identidades falsas como Jasmine ou Lynn. As mulheres recebiam um perfil fictício do casal, alegando que eles eram inférteis e sonhavam com o primeiro filho. Nenhuma dessas mães de aluguel sabia que outras dezenas de mulheres estavam sendo contratadas simultaneamente. Elas acreditavam estar realizando um sonho único, enquanto na verdade eram peças de uma linha de montagem humana. O casal buscava doadoras de óvulos jovens e impunha contratos agressivos para garantir o controle total sobre os bebês. Uma das candidatas, Esperanza, desistiu ao notar que o contrato omitia informações cruciais sobre a identidade real do casal. Outras, como Kayla Elliott, entregaram seus bebês sem saber que eles viveriam em uma mansão com outras 20 crianças. Kayla relatou que Sylvia mal olhou para a criança, agindo como se estivesse apenas retirando uma encomenda. Dentro da mansão, a realidade era de um dormitório industrial, onde bebês tinham suas cabeças raspadas e eram numerados em planilhas. A polícia descobriu que as crianças eram vigiadas por dezenas de câmeras que transmitiam tudo em tempo real para os donos. Gravações recuperadas mostraram babás agredindo bebês e forçando crianças de 2 anos a castigos físicos exaustivos. O pequeno Walter foi vítima desse sistema. Ele foi sacudido até desmaiar enquanto a babá tentava silenciar seu choro. O casal esperou 2 dias inteiros antes de levar o bebê ao hospital, agindo apenas quando as convulsões se tornaram impossíveis de ignorar. Embora presos inicialmente, Xuan e Zhang foram soltos sob fiança e o destino das 21 crianças permanece em um limbo jurídico doloroso. Após a internação do pequeno Walter, as luzes da polícia cortaram a escuridão da pacata rua em Arcadia. Os detetives não esperavam que uma denúncia de abuso levaria a algo tão grandioso e perturbador. O portão da mansão de Guo Junxuan e Sylvia Zhang abriu-se lentamente sob a pressão da ordem judicial. Ao entrarem, o silêncio da casa era interrompido apenas pelo som rítmico de ventiladores industriais. Na sala principal, os policiais encontraram as primeiras evidências de uma operação de larga escala. Não era uma casa de família comum, mas um centro logístico de recém-nascidos,
Os oficiais subiram as escadas e o choro de múltiplos bebês começou a ecoar pelos corredores. Atrás de portas duplas, eles descobriram um quarto transformado em um berçário improvisado. 5 bebês estavam deitados em berços alinhados, cada um com uma etiqueta de identificação. As condições eram higiênicas, mas a atmosfera era de uma frieza mecânica e desalmada. Enquanto alguns policiais cuidavam das crianças, outros focaram no escritório de Gu Junchuan. Foi ali que encontraram um laptop aberto com uma planilha de Excel que mudaria o curso da investigação. A tela exibia uma lista meticulosa contendo os nomes de 21 crianças. Cada entrada detalhava a data de nascimento, a mãe de aluguel envolvida e o custo de produção. Os detetives perceberam que Walter era apenas o número 7 naquela lista macabra. A pergunta que ecoava na mente de todos era onde estavam os outros 14 bebês. Sylvia Zhang observava a busca de forma impassível, sentada no sofá da sala. Ela não mostrava medo, apenas uma irritação contida por ter sua rotina interrompida. Gu Junchuan chegou a casa pouco depois, acompanhado por um advogado antes mesmo de ser interrogado. Sua presença impunha um silêncio desconfortável entre os oficiais subalternos. As babás, todas de origem chinesa e com vistos temporários, pareciam aterrorizadas em falar. Elas viviam nos porões da mansão, cuidando dos bebês em turnos exaustivos de 24 horas. A perícia técnica começou a extrair dados dos servidores instalados na própria residência. O sistema de câmeras cobria cada centímetro da casa, exceto os banheiros privativos do casal. Milhares de horas de gravação revelavam uma rotina de cuidados robóticos e falta de afeto. A polícia de Arcadia solicitou apoio federal quando percebeu a dimensão internacional do caso. Caminhões de evidência foram trazidos para remover a vasta quantidade de documentos físicos. Por que um casal tão rico e influente estaria estocando bebês como mercadorias em uma planilha? O interrogatório inicial de Chuan foi breve, pois ele se recusou a responder qualquer pergunta sem seu advogado. Investigadores descobriram transferências bancárias vindas de contas na China para empresas de fachada na Califórnia. As crianças encontradas na casa foram levadas sob custódia protetiva pelo serviço social. O choro das crianças desaparecendo na noite deixou um vazio assustador na luxuosa residência. A busca continuou por dias, revelando compartimentos secretos na estrutura da casa. Em um cofre, encontraram passaportes falsos para cada um dos 21 bebês listados. O plano parecia ser a exportação sistemática dessas crianças para fora dos Estados Unidos. A comunidade de Arcadia, chocada, começou a se perguntar como isso passou despercebido por tanto tempo. Os registros de nascimento indicavam que as crianças nasceram em diferentes estados, dificultando o rastreamento. A planilha não era apenas um registro, era um inventário de vidas humanas tratadas como ativos. Conforme os nomes eram cruzados, uma rede de agências de barriga de aluguel começou a emergir das sombras. O que parecia ser um caso isolado de abuso infantil estava se tornando o maior esquema de tráfico de influência e fertilidade da história. Mas o segredo mais sombrio não estava nos documentos, mas na verdadeira identidade de Gu Junchuan e seus laços com o governo chinês. Para entender o horror em Arcadia, precisamos olhar além dos muros daquela mansão dourada. Gu Junchuan não era apenas um residente rico, mas um homem de conexões profundas no exterior. Documentos apontam que ele ocupou cargos de influência dentro do governo regional na China. Essa influência política não ficou restrita ao território asiático. Ao chegar na Califórnia, Chuan iniciou uma ascensão meteórica no setor imobiliário. Em poucos anos, ele acumulou um patrimônio estimado em centenas de milhões de dólares. Ao seu lado estava Sylvia Zhang, a face pública da elegância e do sucesso familiar. Juntos, eles projetavam a imagem perfeita do sonho americano para imigrantes de elite. No entanto, o dinheiro que financiava suas mansões vinha de fontes cada vez mais nebulosas, e investigadores descobriram que o casal utilizava empresas de fachada para lavar capitais. Essas empresas estavam registradas em endereços que levavam a prédios comerciais vazios. Chuan dominava a arte de navegar pelos vazios legais do sistema financeiro. Mas a verdadeira ambição de Chuan não era apenas o dinheiro, mas o controle biológico. Ele acreditava que o poder real era medido pelo legado e pela linhagem. Foi essa obsessão que o levou a ver crianças como ativos de um portfólio. Sylvia Zhang gerenciava a logística dessa operação com uma precisão cirúrgica. Ela era responsável por contratar as agências que recrutariam as mães de aluguel. O casal gastava milhões em honorários legais para garantir que ninguém fizesse perguntas. Na comunidade local de Arcadia, eles eram vistos como filantropos generosos, mas essa fachada caridosa escondia a infraestrutura de uma fábrica humana.
Xuan usava sua experiência em logística chinesa para otimizar a produção de bebês. Ele monitorava cada gravidez como se fosse um projeto de construção civil. Para eles, as mães eram apenas recipientes temporários para seu grande plano. A polícia começou a notar que o casal raramente era visto com as crianças em público. O império imobiliário servia para comprar o silêncio e a privacidade absoluta. Xuan possuía mais de 10 propriedades de luxo apenas naquela região. Cada casa era um possível nó em sua rede de barriga de aluguel clandestina. A influência de Xuan era tão grande que ele intimidava vizinhos e autoridades locais. Testemunhas descrevem que ela se sentia acima da lei americana. Sylvia, por sua vez, usava sua sofisticação para desarmar qualquer suspeita inicial, mas por trás do chá e das pérolas ela controlava os contratos que escravizavam mulheres. A fortuna do casal permitia que elas operassem em uma escala nunca antes vista no estado. Eles haviam criado um estado dentro de um estado com suas próprias regras. Investigadores federais agora tentam rastrear o fluxo de dinheiro que saía de Pequim. A suspeita é que Xuan estava lavando dinheiro para oficiais do governo chinês através de bebês. O esquema era tão lucrativo quanto perverso. A mansão em Arcadia era apenas a ponta do iceberg de um império transcontinental. Cada detalhe do passado de Xuan aponta para uma mente que não aceita limites. Ele via o sistema jurídico como um obstáculo a ser comprado ou contornado. A pergunta que resta é como eles conseguiram operar por tanto tempo sem serem notados. A resposta reside nas sombras das leis de barriga de aluguel que eles exploraram. Eles não apenas quebraram as regras, eles criaram o seu próprio sistema de exploração. O poder político e o dinheiro pareciam tornar Guo Junxuan intocável. Mas mesmo o império mais sólido tem suas rachaduras ocultas. O que Xuan não esperava era que o seu sistema perfeito seria derrubado por uma única falha nas agências que ela mesmo criou. O império de Guo Junxuan não foi construído apenas com tijolos e cimento, mas sobre as brechas invisíveis da lei californiana. A Califórnia é conhecida mundialmente como o Wild West da barriga de aluguel devido à sua regulamentação extremamente flexível. Xuan percebeu rapidamente que não precisava de licenças médicas complexas para abrir uma agência de intermediação reprodutiva. Ele fundou a USA Baby, uma empresa que existia apenas no papel e em sites luxuosos criados para atrair mulheres vulneráveis. O objetivo por trás dessa agência não era ajudar famílias, mas sim automatizar o nascimento dos seus próprios 21 herdeiros. Sylvia Zhang atuava como a face amigável da empresa, recrutando mães de aluguel com promessas de suporte emocional e financeiro. Na realidade, as agências eram projetadas para isolar as mulheres e evitar que elas fizessem muitas perguntas sobre os futuros pais. No sistema de Xuan, ele era o cliente, o dono da agência e o supervisor de todo o processo. Ele utilizava identidades falsas para contornar os limites de quantos processos de gestação uma única família poderia iniciar simultaneamente. Para o mundo jurídico, parecia uma operação legítima de expansão familiar em larga escala. Mas por trás dos contratos, as agências de fachada ignoravam protocolos básicos de saúde e bem-estar das gestantes. O vácuo regulatório permitia que Xuan não apresentasse relatórios psicológicos reais sobre sua capacidade de cuidar de tantas crianças. Muitas dessas mães eram recrutadas em estados mais pobres, onde a fiscalização era ainda menor que na Califórnia. Elas eram levadas para casas seguras controladas pela organização de Xuan durante o estágio final da gravidez. Nesses locais, o contato com o mundo exterior era monitorado e desencorajado. Xuan via as mulheres não como parceiras no sonho da vida, mas como componentes biológicos de sua linha de montagem. O fluxo de dinheiro entre as agências de fachada e suas contas pessoais era um labirinto de empresas de prateleira. Cada transação era meticulosamente fragmentada para não levantar suspeitas no Departamento de Justiça. O casal transformou a criação de vida em um modelo de negócios de just-in-time, onde bebês nasciam quase todos os meses. Quando uma mãe de aluguel apresentava complicações, a agência de fachada simplesmente desaparecia e mudava de nome. Este sistema permitiu que Xuan acumulasse 21 crianças sob o seu teto em um período de tempo assustadoramente curto. Especialistas jurídicos apontam que o caso de Xuan expôs a maior falha na proteção de direitos reprodutivos da história do Estado. Ele não apenas comprou os bebês, ele fabricou o contexto legal para possuí-los como propriedade. As agências também serviam para silenciar as babás que eram contratadas através de redes de imigração informais. Sem a existência dessas empresas fictícias, o volume de registros em um único endereço teria disparado alarmes muito antes. Cada contrato assinado era um prego no caixão da liberdade daquelas mulheres enganadas.
O casal usava o anonimato da internet para manter sua reputação limpa enquanto operavam no submundo. Quando os vizinhos em Arcadia começaram a notar a movimentação, Xuan usou suas agências para justificar o fluxo como consultoria médica. A manipulação emocional era o combustível que mantinha as agências funcionando sem protestos. Xuan prometia um futuro brilhante para as crianças enquanto as escondia em quartos superlotados nos fundos da mansão. O vácuo jurídico era tão profundo que ele conseguiu registrar-se como pai biológico de crianças de diferentes etnias sem questionamentos. As agências de fachada eram o escudo perfeito contra qualquer inspeção social ou governamental. Sylvia Zhang geria a logística dos partos, movendo as gestantes entre hospitais diferentes para não gerar padrões suspeitos. Elas recebiam instruções estritas para nunca mencionar o nome de Guo Junxuan à equipe médica. Todo o sistema de fachada foi desenhado para ser descartável, assim como os laços com as mães de aluguel. O vácuo da lei permitiu que o crime se tornasse invisível sob a luz do dia. Mas a eficiência fria de Xuan tinha um custo humano que os contratos não podiam esconder. A investigação descobriu que as agências nem sequer possuíam endereços físicos reais, operando apenas por caixas postais. Quando Walter foi internado, a agência responsável por sua gestação simplesmente parou de responder às chamadas. O que Xuan não previu foi que uma das mães de aluguel havia guardado cópias originais dos documentos que ele acreditava ter destruído. Os documentos guardados em segredo por aquela mãe foram o primeiro tijolo a cair no muro de silêncio de Xuan. Logo, outras mulheres começaram a surgir das sombras, relatando experiências que pareciam saídas de um pesadelo burocrático. Elas não eram apenas gestantes, mas peças em uma linha de montagem humana operada por Sylvia Zhang. Uma das mães relembrou o momento em que percebeu que seu contato na agência era, na verdade, um perfil falso. O casal utilizava nomes fictícios e tradutores digitais para esconder sua verdadeira identidade das mulheres. Através de agências como a New Life, eles prometiam um suporte emocional e médico completo. Na realidade, assim que o contrato era assinado, a cortesia desaparecia e as exigências começavam. As mães eram instruídas a não fazer perguntas sobre o destino final dos bebês ou sobre os pais biológicos. Algumas descobriram que estavam carregando embriões que não tinham qualquer ligação genética com Xuan ou Sylvia. O casal estava essencialmente comprando material genético de terceiros para produzir crianças em massa. Quando uma das gestações apresentou complicações, a resposta da agência foi fria e imediata. Eles exigiram que a mãe seguisse adiante, ignorando os riscos para a saúde dela em favor do produto. O abandono emocional era a ferramenta predileta para manter essas mulheres sob controle absoluto. Mas o detalhe mais perturbador surgiu quando os bebês finalmente nasceram. Em vários casos, Xuan e Sylvia simplesmente não apareciam para buscar as crianças no hospital. Recém-nascidos eram deixados sob os cuidados de enfermeiras confusas, enquanto o casal alegava problemas de agenda. Uma mãe de aluguel relatou ter tido que levar o bebê para casa porque ninguém da agência atendia suas súplicas. Isso revelava uma desconexão total entre o desejo de posse e o instinto de cuidado. Para Xuan, as crianças eram ativos em um balanço financeiro, não seres humanos com necessidades. Quando as mães tentavam denunciar a negligência, eram ameaçadas com processos milionários por quebra de sigilo. Eu me senti como útero alugado e descartado, confessou uma das vítimas entre lágrimas. O esquema envolvia múltiplas camadas de fraude documental para contornar as leis estaduais de surrogacy. Eles exploravam estados com regulamentações mais frouxas para registrar os nascimentos sem supervisão. Mas onde terminavam todos esses bebês após serem finalmente coletados? A trilha levava invariavelmente à imponente mansão em Arcadia, cercada por muros altos e câmeras. Vizinhos começaram a notar vans chegando de madrugada com suprimentos industriais de fraldas e leite em pó. Não havia risos de crianças no jardim, apenas o som constante de ventiladores industriais. Algumas babás contratadas para trabalhar na casa foram instruídas a nunca sair da propriedade. Elas assinaram acordos de confidencialidade tão rigorosos que temiam até por suas vidas. Uma ex-funcionária revelou que os bebês eram mantidos em quartos numerados, como se fossem estoque. A individualidade de cada criança era pagada em prol de uma rotina mecânica e fria. Sylvia Zhang visitava os quartos apenas para verificar se as babás estavam seguindo as ordens rígidas. Não havia colo, não havia canções de ninar, apenas a eficiência de uma fábrica. O isolamento da mansão servia como o escudo perfeito para as atrocidades que começavam a ocorrer. Os investigadores descobriram que Xuan usava sua influência política para evitar inspeções sanitárias. Dinheiro e poder compravam o silêncio necessário para que o império continuasse crescendo.
Enquanto isso, as mães de aluguel que ousaram falar eram perseguidas legalmente em uma tentativa de desacreditá-las. Mas a verdade sobre o que acontecia dentro daquelas 4 paredes era muito mais sombria do que a negligência documental. Os relatos das babás começaram a incluir sons de choro abafado e objetos sendo quebrados durante a noite. Elas falavam de uma sala de disciplina onde as crianças eram levadas quando faziam muito barulho. Foi nesse ambiente de controle absoluto que o pequeno Walter sofreu suas lesões mais greves. A fachada de família perfeita estava ruindo diante da coragem das mulheres que Xuan tentou silenciar. No entanto, o verdadeiro horror ainda estava escondido nos sistemas de vigilância que o próprio Xuan instalou. Registros digitais que capturaram momentos que ninguém deveria ter testemunhado. O que as câmeras revelaram sobre as noites na mansão transformaria o caso de fraude em algo muito mais sinistro do que a polícia jamais imaginou. As luzes da mansão de Arcadia nunca pareciam iluminar a verdade por completo. Por trás das paredes luxuosas, a tecnologia servia a um propósito sinistro. Guo Junxuan não era apenas um pai, mas o diretor de um panóptico digital. Cada berço e cada trocador de fraldas estava sob a mira constante de uma lente. As babás contratadas sabiam que qualquer deslize seria visto em tempo real. O choro das crianças não era atendido com carinho, mas com impaciência. Depoimentos posteriores revelaram que o silêncio era imposto através da força. As gravações recuperadas mostram bebês sendo sacudidos violentamente para pararem de chorar. A rotina era ditada por uma planilha de horários que ignorava as necessidades humanas. Se um bebê não dormisse no horário estipulado, a babá era punida financeiramente. Essa pressão criava um ambiente de agressividade constante contra os indefesos. Vizinhos relatavam ouvir gritos abafados que vinham das janelas superiores. A mansão operava como uma unidade de produção industrial de seres humanos. Sylvia Zhang coordenava o suprimento de leite e fraldas com precisão militar, mas o afeto era um recurso que não constava no inventário da casa. As babás eram proibidas de segurar os bebês por muito tempo para evitar vício. Elas eram instruídas a deixá-los chorar até a exaustão física total. Quando Walter foi levado ao hospital, a máscara de ordem começou a cair. Investigadores encontraram marcas físicas de contenção em várias outras crianças. O sistema de monitoramento não servia para proteger os bebês, mas para vigiar os funcionários. Xuan usava o sistema de som da casa para dar ordens agressivas à distância. As babás descreveram vozes surgindo do teto, exigindo mais rapidez. Não havia espaço para a individualidade de cada uma das 21 crianças. Elas eram identificadas por números em algumas das etiquetas de roupas. A alimentação era feita em massa, como se fosse um processo de linha de montagem. Relatos indicam que algumas crianças passavam horas em cadeiras de balanço automáticas. O objetivo não era o desenvolvimento infantil, mas a manutenção da ordem absoluta. Quando um bebê ficava doente, a primeira preocupação de Xuan era o custo médico. Walter só foi ao hospital porque seu estado era impossível de esconder. A polícia de Arcadia encontrou um ambiente de medo generalizado entre os empregados. Muitas babás eram imigrantes ilegais que temiam ser deportadas se falassem. Xuan usava esse status de vulnerabilidade para garantir o silêncio sobre os abusos. As punições físicas eram vistas como correções necessárias dentro daquela lógica distorcida. O trauma infligido naquelas paredes deixaria marcas permanentes no cérebro das crianças. A cada nova sala revistada, os agentes encontravam mais evidências de negligência. A fábrica de bebês operava com uma eficiência cruel que desafiava a moralidade. O isolamento social da mansão impedia que qualquer pessoa de fora visse o horror. As janelas eram frequentemente cobertas com películas escuras para evitar olhares curiosos. Dentro da mansão, o tempo parecia ter parado em um pesadelo de obediência. Mas o que movia essa necessidade obsessiva por controle absoluto? A investigação descobriu que Xuan não buscava apenas uma família, mas um exército pessoal. Ele via seus filhos como extensões de seu próprio ego e poder político. As notas fiscais mostravam que ele planejava expandir a mansão para acomodar ainda mais berços. O plano de Xuan era transformar Arcadia em um centro de criação humana sem precedentes. Mas o verdadeiro motivo pelo qual ele precisava de tantos herdeiros escondia uma conspiração que atravessava oceanos. O império de Guo Junxuan não era apenas uma questão de riqueza, mas de uma linhagem planejada com precisão matemática. Para entender a escala do que acontecia em Arcadia, precisamos olhar para as ambições políticas que ele trouxe da China. Ele não via os 21 bebês como filhos, mas como unidades de um exército pessoal em crescimento.
Dentro da mansão, Shawn implementou o que os investigadores chamaram de um estado policial infantil. Dezenas de câmeras de alta tecnologia monitoravam cada movimento, choro ou respiração das crianças. Shawn podia observar tudo de seu celular, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. As babás eram obrigadas a seguir protocolos rígidos de comportamento sob pena de demissão imediata. O ambiente era de total desconfiança, onde uma funcionária vigiava a outra para reportar falhas. Shawn acreditava que a disciplina absoluta desde o nascimento criaria indivíduos superiores. Ele selecionava as doadoras de óvulos com base em pontuações de QI e histórico acadêmico em universidades de elite. O objetivo era uma eugenia moderna, financiada por sua fortuna imobiliária incalculável. Mas por que alguém precisaria de 21 filhos de uma só vez? Investigadores sugerem que Shawn buscava imortalidade através da genética e do controle absoluto sobre uma nova geração. O sistema de punições não era aplicado apenas às babás, mas afetava o bem-estar dos próprios bebês. A falta de afeto humano era substituída por uma rotina robótica de alimentação e higiene. Qualquer sinal de desobediência por parte da equipe resultava em gritos gravados e transmitidos pelos alto-falantes. Shawn usava o sistema de som da casa para dar ordens agressivas diretamente de Pequim. Ele acreditava que o medo era a ferramenta de gestão mais eficaz para sua fábrica. Documentos apreendidos mostraram que ele classificava os bebês por potencial de liderança antes mesmo de andarem. Sylvia Zeng atuava como administradora operacional desse pesadelo logístico. Ela era responsável por garantir que nenhum bebê desenvolvesse vínculos excessivos com as babás. Rodízios constantes de funcionárias eram feitos para impedir qualquer conexão emocional. Para Shawn, o amor era uma fraqueza que comprometeria a eficiência de seus futuros herdeiros. Ele via a si mesmo como arquiteto de uma nova dinastia global. Vizinhos em Arcadia começaram a notar o comportamento estranho de homens de terno vigiando o perímetro. Não era apenas uma casa de família, parecia uma embaixada privada ou uma instalação militar. A obsessão de Shawn pelo controle se estendia até a dieta rigorosa das mães de aluguel durante a gestação. Ele as tratava como meras incubadoras biológicas desprovidas de direitos ou vontade própria. A megalomania dele atingiu o ápice quando ele tentou registrar as crianças com nomes de imperadores históricos. Shawn acreditava que o dinheiro e a influência política o tornavam imune às leis americanas. Ele frequentemente se gabava de como era fácil comprar o futuro de um ser humano nos Estados Unidos. Mas o estado policial de Shawn começou a ruir quando o fator humano se tornou incontrolável. Um dos bebês, Walter, desenvolveu complicações de saúde que as câmeras não podiam ignorar. Em vez de buscar ajuda imediata, Shawn ordenou que as babás escondessem os sintomas para evitar inspeções. A negligência era o subproduto inevitável de sua visão puramente estatística da vida. O sistema de vigilância acabou servindo como prova contra ele mesmo quando a polícia confiscou os servidores. As gravações revelaram horas de bebês chorando sem resposta, enquanto as babás temiam se aproximar. Shawn via essas evidências não como abuso, mas como treinamento de resiliência. A mente de um megalomaníaco não processa a empatia da mesma forma que o resto do mundo. No entanto, a maior surpresa para os detetives não foi o que estava dentro da casa, mas quem estava financiando tudo de fora. Pois, enquanto Shawn enfrentava a justiça, descobriu-se que os 21 bebês eram apenas a primeira fase de um plano muito mais sombrio. As luzes da mansão de Arcadia se apagaram, mas o pesadelo jurídico estava apenas começando para as autoridades americanas. O plano de Guo Junchuan de criar uma dinastia artificial colidiu frontalmente com as complexas leis de custódia da Califórnia. Surpreendentemente, apesar das evidências de negligência, o casal não enfrentou acusações imediatas de tráfico humano. A defesa argumentou que todas as crianças eram legalmente seus filhos biológicos através de contratos de barriga de aluguel. Os 21 bebês foram inicialmente distribuídos por lares temporários enquanto o Estado tentava entender a magnitude do caso. Muitas dessas crianças nunca conheceram o toque de uma mãe, tendo sido criadas apenas por babás pagas. Enquanto isso, Shawn e Zeng contrataram os advogados mais caros do Estado para lutar pela guarda total. O vácuo legal em torno da barriga de aluguel comercial tornou-se o maior aliado do casal. O pequeno Walter, cujo ferimento revelou tudo, tornou-se o símbolo da batalha pela proteção infantil. As babás intimidadas por contratos de confidencialidade hesitaram em testemunhar sobre o que viam dentro da mansão. O Serviço de Proteção à Criança enfrentou uma montanha-russa de decisões judiciais contraditórias nos meses seguintes. Shawn alegou que sua fortuna era para o bem das crianças, negando qualquer intenção de abuso.
A investigação descobriu que ele via as crianças como ativos financeiros e legados políticos, não como seres humanos. Sylvia Zane permaneceu em silêncio, servindo como a administradora eficiente dessa fábrica de vidas. As mães de aluguel originais entraram com ações para tentar anular os contratos, alegando fraude emocional. Contudo, os contratos eram blindados por cláusulas internacionais que dificultavam a intervenção da justiça comum. O caso de Walter foi o único que gerou uma investigação criminal direta por agressão física. Os outros bebês permaneciam em um limbo legal, sem sinais óbvios de agressão externa, mas vivendo sob vigilância constante. Investigadores federais começaram a rastrear a origem do dinheiro de Xuan, suspeitando de lavagem através das agências. A opinião pública ficou indignada com a possibilidade de Xuan manter a custódia após tal negligência. No final, o tribunal decidiu remover permanentemente a custódia das crianças das mãos do casal, mas a vitória foi amarga, pois separar 21 crianças em famílias diferentes era um desafio logístico monumental. Algumas crianças foram adotadas por famílias amorosas, enquanto outras ainda guardam em lares adotivos. O paradeiro exato de todos os 21 bebês é mantido em sigilo absoluto para protegê-los de futuras explorações. Guo Junxuan e Sylvia Zhang retornaram à China antes que acusações criminais federais pudessem ser formalizadas. Eles deixaram para trás um rastro de traumas e um império imobiliário em processo de confisco. O caso forçou a legislatura da Califórnia a revisar as leis de agências de barriga de aluguel para evitar novos abusos. A história dos 21 bebês de Acadia tornou-se um conto de advertência sobre a mercantilização da vida humana. Walter, agora em uma nova família, está se recuperando lentamente das sequelas físicas de seu primeiro ano de vida. No entanto, as cicatrizes invisíveis daquela mansão em Arcadia levarão uma vida inteira para cicatrizar. As agências fantasmas criadas por Xuan foram todas fechadas, revelando a fragilidade do sistema de verificação. Descobriu-se que o casal planejava expandir a operação para outros estados, criando uma rede nacional. A justiça americana emitiu mandados de prisão internacionais, mas a extradição permanece um sonho distante. A mansão de Arcadia hoje permanece vazia, um monumento silencioso à ganância e à exploração infantil. Grupos de apoio foram formados para as mães de aluguel que foram enganadas por Xuan. Elas lutam para garantir que nenhuma outra mulher passe pela mesma manipulação psicológica. O legado deste caso é uma mudança profunda na ética da reprodução assistida no mundo ocidental. A pergunta que resta é quantas outras fábricas podem estar operando nas sombras, longe dos olhos da lei. Este documentário termina aqui, mas a vigilância sobre os direitos das crianças deve ser eterna. Que a coragem de Walter e o destino dessas 21 crianças nunca sejam esquecidos. A paz finalmente chegou para os inocentes, longe do império das sombras de Guo Junxuan.